Boa tarde, meu nome é Rafael, eu trabalho como front-end no apontador.com e o nome da minha palestra é AMD, BDD e o Javali. Tá? AMD é um padrão de JavaScript, BDD é uma metodologia de teste e o Javali é uma biblioteca chamada Grunt que eu uso, e o símbolo é um javali, então eu escolhi esse nome. Eu queria começar essa palestra com uma frase do John Graham, que eu li uma vez, que diz que programar é mais uma arte do que uma ciência ou engenharia. Cara, isso se encaixa muito, assim, ao meu ver, do que é programar. E ele descreve isso ele tem uma descrição que ele diz que é uma combinação de habilidades e experiência expressada por meio de ferramentas. O artesão escolhe as suas ferramentas específicas e aprende a usá-las para criar a sua arte, né? Algumas vezes o artesão ele também constrói a ferramenta específica que ele precisa para fazer a sua arte. E programar muitas vezes é você escolher a ferramenta certa para aquilo que você vai programar. Eu acredito bastante nisso. Eu acho que a decisão de escolher uma ferramenta ideal para cada projeto é muito importante. E eu sigo bastante essa filosofia. Então, considerando que programação é mais uma arte, não é difícil enxergar que experiência é importante, é muito importante. As ferramentas são importantes, muito importantes. Intuição também é importante na hora de se programar. Muitas vezes você sabe que seu código está ruim ou que está bom e não sabe exatamente por quê, mas você tem essa intuição e isso é válido, isso tem que ser válido. O que eu prefiro, o mais forte disso para mim, o que mais importa para mim são as ferramentas, que é onde eu pretendo focar. Então vamos lá. O que é AMD? A AMD é Asynchronous Module Definition. É a definição de módulos assíncronos para o JavaScript. Eu quero um dia fazer uma palestra para falar sobre código bom. Um dia esse dia vai chegar, mas hoje eu vou falar para vocês de código ruim, porque é o que eu mais fiz. Eu já fiz muito código ruim, eu entendo de código ruim. Eu escrevi tanto código ruim que eu não faço ideia. E eu sou responsável por mais código ruim do que o que eu escrevi, porque cada pedaço de código ruim que eu deixei em algum lugar, alguém foi e piorou por minha responsabilidade. Então, eu sei bastante de código ruim hoje. E eu estou tentando fugir do código ruim para entrar no código bom. E o AMD, eu sinto que ele está me ajudando bastante nisso, assim. Quando eu olho para o meu código, depois de começar a usar AMD, eu vejo uma melhora muito grande. Então, é uma das ferramentas, na verdade, a ferramenta é o Require que eu vou falar, mas a metodologia AMD, comigo, serviu bastante e está me ajudando a um dia chegar aqui e falar, código bom é isso. Então, vamos lá. A AMD é um padrão e ele pode ser implementado por diversas ferramentas. A que eu escolhi foi o Require.js. Tem o CalmonJS e mais algumas outras que eu não me lembro. Não tem nenhum motivo especial para eu ter escolhido o Require. Foi o que apareceu, foi o que eu aprendi mais rápido e me identifiquei. E eu tento sempre aprender uma coisa de cada vez. Então eu estou focado no Require agora. Eu não posso garantir que ele é a melhor, mas eu posso garantir que ele é bom. Então, eu vou falar um pouco do Require.js. Ele surgiu em setembro de 2009 e a proposta dele era ser um carregador de módulos para JavaScript. Então a proposta do Require era ser um carregador de módulos para JavaScript, mas hoje ele é bem mais que isso. E eu acho que é o que fez ele funcionar. Porque eu acho que não faz sentido usar um carregador de módulos, só um carregador de módulos. Eu acho que é desnecessário, não traz ajuda nenhuma e é só uma coisa a mais que você vai usar à toa, só para carregar módulos. O JavaScript ele consegue carregar arquivos.
O que o Require.js faz a mais, que é especial, que o JavaScript tem carência, é o gerenciamento de dependências do seu programa, de cada módulo, dos seus módulos, do seu sistema. O JavaScript não tem um gerenciamento de dependência decente. Eu não trabalho com nenhuma linguagem de back-end, mas eu costumo ler sobre tudo que envolve programação, e eu sei que algumas linguagens de back-end têm implementações de gerenciamento de dependências muito bons. E facilitam você a escrever um código bom. Acho que isso gera um pouco do preconceito do JavaScript. Não se escreve JavaScript bom, JavaScript é só gambiarra, porque ele não tem realmente algumas coisas cruciais para você conseguir escrever um código bom. Então, assim, eu consegui mudar o meu código entendendo o que era injeção de dependência, conseguindo modularizar o meu código, e o Require foi a ferramenta que me levou a isso. Bom, vou passar aqui. E aí, esse era o problema que eu tinha no JavaScript, escrever código modular. O meu código, ele funcionava muito bem. Ele ia para o ar e estava lá. Mas eu não conseguia dar manutenção nele depois de um tempo. E se eu não conseguia, imagina outra pessoa. Então, eu comecei a estudar sobre manutenção de código. E comecei a entender que código tem que ser modular. Cada módulo tem que ter a sua obrigação, e só a sua obrigação. Isso é possível no JavaScript, mas é bem difícil, pelo menos ao meu ver. Algumas pessoas falam que conseguem fazer JavaScript modular sem usar AMD. Eu acredito nelas mesmo, mas eu não consigo. Então, eu acredito que talvez algum de vocês também não vá conseguir e tenha essa facilidade com a AMD. Então, eu quero evangelizar e seguir essa filosofia do AMD, porque eu acho que é fácil, é intuitivo e é bom. Então, vamos lá, vou falar um pouco de modularização. Modularização versus acoplamento. Tá? O meu código tinha muito acoplamento. Era código dentro de código dentro de código, e quando eu ia mexer num módulo, eu tinha que, para mudar uma coisa muito pequena, eu tinha que mexer em muitas linhas de código. E aquilo não fazia sentido. O que significa que o meu código tinha muito acoplamento. E isso fazia ele gerar muita dependência. Se eu preciso mexer num módulo de calendário, eu preciso também mexer para mexer no calendário, eu vou mexer num outro módulo de paginação. Não faz o menor sentido isso. Não deveria. E eram dependências entre módulos que não deveriam existir. Isso claramente dificultava também o crescimento do meu código. Ele estava super acoplado, eu precisava adicionar coisas novas, só que eu não tinha espaço, estava tudo preso, moldado. Eu não conseguia crescer, meu código não conseguia crescer. Eu também queria aprender a testar. Em 2011, eu acho que foi em 2011, foi o primeiro evento de TI que eu fui, foi o Front in Rio. E eu vi um cara que é o Léo Balter falar sobre testes. E, cara, eu não entendi nada do que aquele cara falava. Mas ele falava com uma convicção, com uma certeza, que eu falava, putz, eu preciso aprender isso. E aí eu fui para casa, eu moro em São Paulo, eu fui para o Rio para ir nesse evento, eu voltei para casa e falei, não, eu vou testar. Mas eu nem sabia escrever JavaScript, como é que eu ia testar? E eu não sabia disso. E aí eu fui testar e falei, porra, mas o que eu vou testar? O que eu estou fazendo? Eu não sabia. E eu estou aprendendo a testar agora. De 2011 até hoje, eu estou tentando testar meu código. E eu estou aprendendo a testar agora. Realmente, para mim, isso é bem difícil. Eu escrevo testes, mas os meus testes ainda não me agradam 100%. Eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu não tenho firmeza de que os meus testes estão realmente sendo produtivos, estão me ajudando a melhorar. E houve um marco nisso. O momento em que eu comecei a ver muita evolução no meu teste de JavaScript foi quando eu comecei a usar o AMD. Ele me facilitou também a testar. E as coisas começaram a acontecer mágica lindamente para mim. Outra coisa, o entendimento do código. Acho que todo mundo concorda que pegar um arquivo com 300 linhas é muito mais difícil de você entender o que ele faz do que um com 20. Não importa se as 300 estejam
talvez modularizadas ali dentro. São 300 linhas e você vai, a sua mente vai estar poluída com aquilo ali, que pode ser sujeira, que pode não ter nada a ver com o que você quer, mas está ali, está te atrapalhando. Então, eu vejo que quando eu pego um código de terceiro que usa AMD, eu sei o que ele está fazendo. Batendo o olho, é muito lindo. Então, o acoplamento ele também dificulta o entendimento e impossibilita a reutilização. Se eu quero usar um módulo que está super acoplado, dentro de outro módulo, dentro de outro módulo, dentro de outro módulo, eu quero usar, sei lá, um método de cálculo que está lá dentro de uma parada de agenda, mas eu não quero agenda, eu quero só o cálculo. Eu não consigo reutilizar. Aí eu vou duplicar código, eu vou repetir. E isso acho que todo mundo sabe que é um crime na programação, repetir o seu código. E aí você gera também a propagação de mudanças. Você muda em um lugar que você queria que mudasse, e quando você vai testar, você vê que mudou em outro lugar que não era esperado. Isso é horrível e você também vai duplicar código. Enfim, acoplamento é um miojo, é um caminho sem fim e vai gerar código ruim, muito ruim. Então, alguns benefícios da modularização. Menos dependências, evolução fácil, facilidade na hora de testar, é simples de ler, facilidade de reutilização e liberdade para alterações. Ou seja, quando eu modularizo, eu tenho todos os benefícios que eu perdi quando eu estava acoplando. De novo, lembrando que a modularização não é um benefício do AMD nem do Require. Tá? O Require é uma ferramenta que eu encontrei para modularizar mais fácil. Algumas pessoas conseguem, ou dizem que conseguem, escrever JavaScript modular sem o uso dessas ferramentas. Então, eu só consigo escrever JavaScript modular se eu usar uma biblioteca? Como eu acabei de dizer, não. É possível escrever JavaScript modular. Eu só acho que vai te fazer pensar mais do que você deve. Eu gosto de perder meu tempo com a regra do negócio, com a evolução, com o que eu tenho que perder. Não ficar pensando em dar nomes, enfim, em me preocupar com namespaces, me preocupar se esse módulo que eu estou criando agora vai conflitar com outro, com um módulo de terceiro, se a minha equipe vai entender, enfim. Eu acho que o Require me ajuda bastante nisso. E aí eu quero saber por que o Require. Quando eu comecei a aprender o AMD, eu fui pesquisar e eu caí num post que é muito lido, que é o AMD is not the answer. Ele é do Tom Dale, e o Tom Dale é um cara bem respeitado. Ele ele faz parte do desenvolvimento do Ember.js, que é um framework, para quem não sabe, assim como o Angular, o Backbone, enfim. Então ele é um ótimo profissional, é óbvio. E ele fez esse post no blog dele falando que a AMD não é a resposta. E muita gente lê e usa como argumento para falar que a AMD não é bom, né? E aí um amigo meu pegou e eu estava comentando sobre isso com ele e ele me fez a pergunta certa. A AMD não é a resposta, tudo bem, mas qual é a pergunta? O Tom Dale ele não fala qual é a pergunta. Como que você pode dar uma resposta ou dizer que essa resposta não é para algo que você não tem uma pergunta? O post dele não deixa explícita a pergunta se a AMD é a resposta ou não. A AMD nunca é a resposta? É um projeto inútil? Talvez seja essa a visão dele. Mas vamos lá. Nesse post dele, ele tem 3 argumentos. São 3 subtítulos. O primeiro é Many HTTP Requests. Ele fala que o AMD faz com que você gere muitos HTTP Requests, o que é ruim para desempenho dependendo da sua aplicação. Um dos argumentos é que quem estiver usando 3G vai ter dificuldade. Eu pegaria esse argumento, amassaria e jogaria na cesta do lixo, porque eu só faço um HTTP request porque eu compilo o meu código antes de subir produção. Então, para mim, esse argumento não vale. O segundo argumento é que é muita cerimônia. Você tem que envolver o seu código dentro de um wrapper do AMD, do Require, e isso, segundo ele, você tem que escrever código a mais. E segundo ele, é à toa, você não tem que ter que escrever código a mais. Eu não concordo em 2 pontos. Eu acho que se for para melhorar,
em algum ponto, você escrever um pouco de código a mais. Se esse código for ser mais manutenível, mais testável, enfim, melhorar a qualidade da sua arquitetura, tudo bem você escrever código a mais. E o segundo ponto é, o código a mais são 2 linhas de código para cada módulo. Eu acho que eu nunca perdi tanto tempo com isso, então eu acho que muita cerimônia também, eu não concordo. O final do artigo dele fala da alternativa. E é talvez camuflada a resposta do porquê a AMD is not the answer. Ele escreveu esse post porque o AMD começou a se tornar muito popular de um tempo para cá. O jQuery está se transformando em AMD. Todo o código jQuery já está em AMD, vai ser disponibilizado muito provavelmente ainda em dezembro. Não está disponibilizado ainda, mas o pessoal já fez esse trabalho. Muitas bibliotecas, muitas pessoas estão usando a adquirindo a AMD. E o que aconteceu? No Ember, começaram a abrir issues, criar issues, mandar e-mails, falar, por favor, nós queremos AMD no Ember. Nós queremos AMD no Ember. E eles fizeram uma análise, obviamente, entenderam que para o Ember.js, o AMD não é a resposta. Só que ele não fala isso no post dele. Nesse ponto eu concordo com ele. Para o Ember.js, o AMD não é a resposta. Só que esse post dele está muito errado porque está convertendo pessoas de uma forma errada. Então, eles têm uma alternativa para carregar módulos e gerenciar dependências no Ember. Só que essa alternativa é um código quase que privado, não documentado e que eu não vou conseguir reutilizar. É uma arquitetura específica do Ember. O Angular também tem o sistema deles, que é bem parecido com o Require. Eu não sei quanto o Backbone, mas eu acho que sim, cada um tem que ter o seu sistema. Eu acho justo, a AMD não é a resposta para o Ember. Então essa era a pergunta, a AMD é a resposta para o Ember.js? Não. Para você? Não sei, você que vai saber, de acordo com a sua necessidade, a sua arquitetura, o seu jeito de escrever código, a sua equipe, enfim, são muitos parâmetros, não dá para... como já foi dito aqui hoje, não existe bala de prata. Então vamos lá, vamos ver um pouco de código agora. Vamos parar de falar de teoria e vamos para a prática. Esse é um módulo AMD, tá? Criar um módulo AMD é bem simples, é um arquivo. Cada módulo do seu sistema vai ser um arquivo JavaScript, tá? Ele vai começar com essa palavra-chave, com essa função-chave, que é o define do require.js. Então você vai chamar essa função require e você pode passar para ela 3 parâmetros. O primeiro é o nome do seu módulo. Eu estou omitindo o nome do meu módulo, eu não uso aqui. Quando você omite o nome do seu módulo, o require automaticamente entende que o nome do seu módulo é o nome do seu arquivo. Então eu omito essa informação. Eu diminuo uma linha de código. Enfim, diminuo um pouco de código que eu deveria escrever. O segundo é um array com as dependências do seu módulo, que eu estou usando aqui. Esse meu módulo ele depende do jQuery. Então, eu estou passando um array ali para ele falando, olha, carrega o jQuery antes de carregar isso aqui, por favor. E o terceiro é uma função callback. E ela recebe as dependências. Dentro dessa função, você vai criar o seu módulo e vai retornar para quem chamar esse módulo o que você quer retornar. Nesse caso, eu estou retornando uma classe JavaScript, um construtor. Então, esse é um módulo AMD. É um exemplo de módulo AMD. Um módulo AMD nada mais é do que um módulo JavaScript, um bloco de JavaScript. Pode ser o que você quiser, poderia ser um objeto literal, eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui. E aí eu estou retornando o meu construtor. Então, quando eu chegar lá no meu arquivo principal, enfim, onde eu quero usar uma galeria de foto, eu vou chegar lá e vou falar require, traz para mim a galeria de foto. Ele vai falar, opa, a galeria de foto precisa do jQuery. Então, peraí, traz o jQuery, opa, trouxe o jQuery, está aqui a galeria de foto com a dependência dela, que é o jQuery, você pode usar. Vamos lá. Mais código. Aqui eu tenho um outro exemplo. Eu estou criando um plugin jQuery aqui dentro. É um plugin bem pequeno, eu fiz praticamente... eu escolhi códigos, trechos de códigos pequenos, peguei códigos randômicos que coubessem aqui para ficar grande para vocês verem. Então esse plugin também depende do jQuery e eu implementei aqui dentro um plugin jQuery dentro de um módulo AMD. É mais um exemplo de módulo.
Bom, vamos falar um pouco da configuração, de como tudo isso funciona. Quando eu carrego o require, eu tenho que passar as configurações para ele. Eu vou chamar o método config do require. E vou passar para ele alguns parâmetros. Um desses parâmetros é o base URL. Eu vou dizer para ele onde vai estar meu JavaScript. É o URL de onde vai estar meu JavaScript. Acho que é bem intuitivo isso. Então, toda vez que eu for fazer o require de um módulo, eu vou partir desse base URL. Então, se é um módulo fotogaleria está dentro da pasta scripts, eu vou escrever só fotogaleria. Se está dentro de components scripts components fotogaleria, eu vou escrever só components fotogaleria. Outro parâmetro é o shim. O shim ele surgiu com a versão 2.0 do jQuery, do require, e ele era muito pedido. Por quê? Tudo bem, vamos adotar jQuery require na nossa arquitetura. Legal, vamos trabalhar. Precisamos de um modal. Ok, não temos tempo para fazer um modal. Usamos jQuery, vamos pegar um plugin de modal. Fodeu. Eu uso uma arquitetura que não aceita que eu use código que não seja AMD. Ou seja, antes do shim, a popularidade do require não era tão grande porque ele tirava uma liberdade sua. Como que o shim funciona? Eu vou usar backbone. Então, eu vou falar para o shim, olha, shim, eu vou usar o backbone e, por favor, o meu backbone está nessa pasta. Na verdade, deveria ter um backbone path aqui. Esse meu backbone ele depende do underscore do jQuery. E eu quero exportar o backbone como variável global. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu backbone e vai transformar ele num grande módulo AMD. Então, agora eu posso usar backbone, qualquer plugin, qualquer código que não seja AMD, usando o shim. E posso também, caso eu não queira transformar, só exportar ele como uma variável global. Então, quando eu falo aqui exports backbone, eu vou criar o backbone como variável global no escopo, que no caso do navegador seria o window.backbone. E aqui embaixo eu tenho os paths. Vamos supor que você use várias libs no seu projeto. Uma delas é o Mof.js. Então, você fala aqui, olha, o path do Mof é esse, ele está na pasta vendor Mof source. Toda vez que eu for carregar qualquer componente da biblioteca Mof, eu vou colocar lá só Mof barra o nome do componente. Eu não vou precisar digitar vendor, Mof, source, etc. Então, é um path, é uma abreviação para onde está cada coisa. O jQuery lá, vocês lembram que eu fiz o require só do jQuery? Como ele sabia onde estava o meu jQuery? E está tudo aqui no meu require config. Eu estou falando que o require está na pasta vendor, jQuery. Isso também é útil para carregar, por exemplo, a API do Facebook, a API do Facebook, connect.facebook. Você pode carregar APIs de CDNs aqui, inclusive o jQuery se você quiser. Leaflet, enfim, qualquer lib você pode carregar aqui e se ela não for AMD e você precisar que seja, você pode fazer essa transformação com o shim. Então, o require torna possível ser utilizado, assim, não consegui encontrar um motivo para não utilizá-lo ainda. Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais um exemplo com o require, que é uma coisa que eu acho bem legal. Alguém aqui usa alguma engine de template JavaScript? Tá. Alguém aqui usa o require? Boa pergunta. Porra, bastante gente. Então tá. Template JavaScript é uma das coisas que me fazia escrever código ruim. E aí eu descobri as engines de template um certo dia. E aí eu olhei para elas e falei, pô, quase resolve, mas ainda não tá bom. Eu olhava para todos os frameworks de template, as engines, e falava, cara, eu não gosto dessa implementação. Eu sempre tinha que colocar JavaScript, basicamente, dentro do meu HTML. Eu nunca conseguia fugir disso. Eu não conseguia separar exatamente a lógica da interface. Então, qual que é a vantagem que eu tenho aqui? O require carrega o meu template do handlebars para mim. Uma das outras vantagens do require é que existem plugins para require. Então, você pode carregar o seu CSS por require. Eu não sei, é uma coisa que eu não uso, eu não sei por que alguém faria isso, mas você pode, deve existir um motivo.
Você pode carregar templates. Então, eu estou carregando aqui, quando eu passo aquele ponto de exclamação, é porque é um plugin. Então, eu estou falando ali que o plugin HBars vai carregar isso aqui para mim. Então, ele está carregando um template do Handlebars para mim. E aqui eu venho no Handlebars, eu estou carregando também o jQuery. Ele automaticamente, quando eu estou carregando o HBars, ele sabe que eu vou usar o Handlebars. Então ele me exporta o Handlebars. E eu venho aqui no meu Handlebars e faço a renderização desse template. Então, isso é outra coisa que me facilitou bastante. Tanto na hora de programar, no dia a dia, na hora de testar. Quando eu preciso testar, eu tenho que ter na hora dos meus testes, muitas vezes, o template para fazer a implementação. E aí eu tinha que criar o template mocando de uma forma que eu vou até mostrar aqui como que eu fazia, que era ruim. Essa forma me economiza bastante código. E esse código aqui, se eu fosse escrever ele sem o uso dessa tecnologia, eu não ia querer mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre Require era isso. Para mim foi a resposta, pelo menos é até hoje. Eu não pretendo implementar o Require em todos os projetos que eu fizer, tá? Não é a bala de prata. Mas a maior parte deles tem me ajudado. E mesmo que eu pare de usar o Require, o que ele me ensinou não vai sair de mim. Foi uma ferramenta que me ensinou a aprender algumas coisas. Facilitou o meu aprendizado, isso foi bem legal. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo tópico, que é BDD. Eu acho que eu não vou ter tempo de falar de tudo, vou tentar acelerar. BDD é Behavior Driven Development, desenvolvimento orientado ao comportamento. Alguém aqui não sabia o que era BDD, ou não sabe, ou não usa? Tá, poucas pessoas. Alguém aqui escreve BDD? Alguém utiliza a metodologia? Tá. Metade das pessoas sabe o que é, mas não usa. Que triste. Vamos lá, vou falar um pouco de BDD. Mas para falar de BDD, eu tenho que falar de TDD, que é Test Drive Development. Bom, lá em 2011, no Front in Rio, o Léo Balter falou de TDD. E eu queria aprender TDD, eu queria programar começando escrevendo meus testes. E aí, o que aconteceu? Me vieram as mesmas dúvidas que vêm para todos que querem começar. E que ficam durante um bom tempo batendo em você. Até hoje eu sinto isso. Por onde começar, o que testar e o que não testar. Tem milhares de artigos, acho que, explicando isso. Alguns são muito bons, outros me fizeram perder tempo lendo. Nenhum deles ia me ensinar isso da noite para o dia. Eu só vou saber mesmo com muita experiência. Mas a conclusão que eu tenho hoje é que com TDD é mais difícil. O TDD me traz muito mais essa insegurança do por onde começar, do que testar, do que não testar. O BDD é uma resposta para isso. Ele me ajuda a responder essas perguntas. Então vamos lá, BDD. Tem um artigo bem interessante que eu li que fala que testes são especificações. Então os seus testes são a especificação do seu programa. Ou seja, se você não sabe o que testar, você não sabe o que exatamente o seu programa tem que fazer. Pode partir dessa premissa. Então o seu teste ele pode ser a sua documentação. O que eu quero dizer com isso? É que alguém lendo o seu teste vai saber exatamente o que aquele programa tem que fazer. No BDD, tanto uma pessoa de negócio, quanto o seu cliente, o seu gestor, o designer, enfim, qualquer pessoa lendo o teste vai saber o que aquele programa tem que fazer. O BDD ele o BDD ele evoluiu do TDD, tá? As metodologias ágeis pegaram o TDD, vou falar de uma forma assim, e transformaram em BDD, pegando algumas coisas das metodologias ágeis para cá. Então, uma das coisas que veio foi a palavra should, que é dev. Então, a palavra should ela te mantém no foco do teste. Quando você vai escrever um teste, você começa should, você fala dev. O meu código deve... Peraí, ele deve fazer isso? E aí você começa a pensar, será que o meu código deve fazer isso? Será que eu tenho que escrever esse código? Isso é bem interessante. Outra coisa, o BDD ele descreve o comportamento.
Então, quando o seu teste falha, você sabe o que está falhando. Ele te ajuda a entender quando o teste está falhando, o que você tem que fazer para resolver. Porque você sabe qual o comportamento que era esperado que não está acontecendo. Outra coisa que o Should te faz é questionar a premissa do teste, que é o que eu misturei com manter o foco. Questionar a premissa é: eu devo mesmo fazer? O manter o foco, na verdade, eu vou testar o que ele deve testar. Então, esse programa deve fazer isso, então esse teste deve fazer isso. Então eu só posso testar uma coisa por vez, ou seja, eu só posso escrever uma parte do meu programa por vez. Ele vai ser granularizado e modularizado. Porque eu vou escrever uma coisa por vez, eu não vou criar aquele emaranhado de coisas e eu vou começar a criar outra sem ter terminado a primeira. Outra coisa bem legal do BDD, que um dos artigos que eu li, ele diz que quando você não souber por onde começar, por onde que eu começo? E aí você se pergunta, qual a próxima coisa mais importante que o seu sistema não faz ainda? É bem simples assim. O que o seu sistema precisa fazer e ele ainda não faz? É isso. Você vai fazer essa pergunta para você mesmo e acreditem, funcionou comigo, vai funcionar com vocês. Você vai conseguir testar. Você vai conseguir começar a testar. Se alguém tem essa dificuldade, se não testa por isso, isso vai te ajudar. É só você ter um pouco de fé. Então, vamos lá. O BDD evoluiu de práticas ágeis. Como que funciona um pouco do Agile? Alguém trabalha com Agile? Alguém não sabe o que é Agile? Tá. Putz, uma pessoa. Eu não sou a pessoa certa para te explicar, mas talvez a gente possa conversar depois, eu tentar te ajudar um pouco. Bom, vamos lá. O Agile, quando você vai criar uma história, você cria histórias para desenvolver o seu sistema. Então você vai lá e fala, como um X, eu quero Y para que Z. Então, isso surgiu para que não fosse feito o código que não deveria ser feito. Então, sei lá, como um comprador do site, eu quero que ao clicarem no comprar de um produto, ele vá para o carrinho para que eu possa comprá-lo. Foi um exemplo bem ruim, mas ok, acho que vocês conseguiram entender. Então, o BDD trouxe esse scaffold, esse template para o teste. Então, quando você for escrever o teste, você vai mudar um pouco isso. Você vai falar que, dado algum contexto inicial, quando algum evento ocorrer, então você vai verificar os resultados. É isso que o seu teste tem que fazer. Então, dado que aconteceu alguma coisa, que você tem um contexto X, quando ocorrer aquele evento, o comportamento esperado, então você vai verificar se o comportamento foi esperado, que é o resultado. Então, é isso que vai te ajudar um pouco a escrever o seu teste. Eu também uso isso ainda. Isso é recomendado para quem está começando a testar, para quem ainda não sabe, quem tem dificuldade. A maioria das pessoas que têm experiência com teste não usam isso. Muitas pessoas nunca usaram. Mas para mim ajuda e me faz ser mais rápido na hora de pensar o que eu estou fazendo. Então vamos falar da ferramenta. A ferramenta que eu escolhi para testar foi o Mocha. Na verdade eu não escolhi, ela também caiu no meu colo como require. Mas antes do Mocha eu testei o Jasmine e eu gostei mais do Mocha. A filosofia do Mocha é simples, flexível e divertido. Eu não posso dizer que é divertido, eu ainda tenho muita dificuldade. Mas ele é simples e flexível, eu tenho certeza. Então, o que é o Mocha? Ele é um framework de teste JavaScript, tanto para Node quanto para o browser. E a ideia dele, ele surgiu entre os outros que já existiam para simplificar os testes assíncronos. Então, mais uma vez a gente volta lá para o AMD. O AMD, de certa forma, é um padrão de módulos assíncronos. E o Mocha surgiu para resolver problemas assíncronos. Eu acho que essas duas ferramentas casam. Eu acho que as ferramentas que funcionam bem juntas. Então foi mais um motivo para eu escolher o Mocha e não o Jasmine ou qualquer um dos outros. Então vamos lá, por onde começar? Você precisa escolher uma biblioteca de asserts. O Mocha ele nasceu com a premissa de ser flexível. Então ele não tem uma biblioteca de asserts. Ele tem uma biblioteca de asserts, mas você não é obrigado a usar ela, que é o Should. Você pode usar qualquer outra.
A maioria dos outros frameworks de testes ele vem com a sua biblioteca de asserts e você não vai mudar isso. Então, se você se familiariza mais com a sintaxe de qualquer outra biblioteca, se você tem mais facilidade com qualquer outra biblioteca, você pode mudar ela. Alguns exemplos de bibliotecas são o Shoot.js, que é o que foi feito pela mesma pessoa que fez o Mocha. Outro é o Expect. Outro é o Shy, que eu acho que falam que é o mais poderoso. Eu já fiz o teste, mas não cheguei a usar efetivamente. E outro é o Better Assert, que eu não conhecia até fazer essa pesquisa. Então vamos lá. Eu escolhi o Expect. Eu achei o Expect mais simples. E eu quero coisa simples. Eu estou aprendendo, eu preciso aprender. Eu preciso começar do que é simples. Eu preciso escolher as minhas ferramentas e trabalhar com elas. Olhando para todas, eu achei que o Expect era legal. Então vamos lá, show me the code agora. Esse é um exemplo do site do Mocha. É um describe, é um teste. Ele está testando a função array do JavaScript. Então aqui a gente tem um describe e aqui a gente tem um outro describe dentro. Ou seja, dentro de array eu vou testar o método indexOf. Então aqui eu falo, isso deve retornar -1 quando o valor não está presente. E aí eu faço o teste. Eu uso aqui assert.equal, que é do should, -1, ou seja, quando eu pegar um array que só tem as posições 1, 2 e 3 e procurar a posição 5, ele vai me retornar -1. Esse teste está passando. Com o expect, eu não uso assert.equal, eu uso o expect. Então eu falo, espero que isso aconteça quando eu fizer isso. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de teste meu. Eu também uso o require para os meus testes, para rodar os meus testes. O require é o runner dos meus testes. Então o meu teste é um módulo AMD. E ali ele tem uma dependência, que é o módulo que eu estou testando, que é a Photo Gallery. Aqui eu tenho uma função create do scope. Antes de usar aquele template de HBars, para eu ter o HTML da minha fotogaleria, eu tinha que criar esse HTML no JavaScript para plotar ele antes de rodar o teste e depois excluir ele. Tá? Hoje o que eu faria? Eu carregaria o template dele, falava, o template da minha galeria está aqui, HBars, joga ele no HTML e tira. Eu removeria todo esse código aqui. Esse foi um dos exemplos que eu não consegui tirar o scroll, então vamos lá. Aqui acabou o meu create do scope. Outra coisa importante é que assim, o seu teste de JavaScript é código JavaScript. Então você pode criar uma função fora dele e usar ela lá dentro. Você pode fazer tudo o que você faria com JavaScript. Você não precisa se prender ao universo de testes. Você é livre, você está usando JavaScript. Então vamos lá. Eu tenho o describe, que é onde eu começo a testar. Eu declaro as minhas variáveis e aí eu tenho um before. Esse before fala que antes de rodar todos os meus testes, ele vai fazer isso. Então ele vai criar o meu DOM scope, vai pegar a minha teste área, vai colocar o meu DOM scope nessa teste área, e aí ele vai instanciar a minha photo gallery. Depois que ele rodar cada teste, ele vai pegar essa teste área de novo e vai zerar e vai apagar o que tinha nela. Então aqui eu tenho alguns testes. Eu tenho o describe do check DOM, ou seja, eu estou checando se o meu template está lá na página. Algumas pessoas falam que isso não é recomendado, mas teste é uma coisa muito relativa e tem muitas pessoas que testam coisas que eu acho que não deveriam ser testadas. Essa é uma pergunta que eu acho que ainda não conseguiu responder. O que testar e o que não testar. E eu não consegui encontrar ninguém respondendo. Sucintamente, óbvio. Então vamos lá. Aqui eu estou testando o meu DOM, eu estou vendo se ele está preparado para funcionar com o meu componente de Photo Gallery. E aqui embaixo eu estou testando o evento de mouse enter. Então a minha Photo Gallery ela tem só pequenas fotinhos pequenas e uma grande em cima. Quando eu passo o mouse em cima de alguma dessas pequenas, ela aparece em cima. É isso que essa é a implementação que tinha e esse é o teste dela. Então vamos lá. Como que eu faço para testar? Eu tenho um spec runner.
É um arquivo specrunner.html. É o que vai rodar as minhas specs, que são os meus testes. E ali eu vou carregar o CSS do Mocha. Eu estou carregando o Require.js, porque eu uso o Require.js para carregar os meus testes. Eu estou carregando o Mocha e estou carregando o Expect, que é a minha biblioteca de assets. Tudo isso em tags JavaScript. Então, ok. Aqui eu vou rodar os meus testes. Eu criei aqui uma tag script dentro do HTML mesmo. E uma variável spec, que é um array, que vai ter todos os testes que eu vou rodar. Então aqui eu estou rodando o teste do módulo, do componente e da feature. São 3 testes. Aqui eu tenho o meu require config, que é aquilo que eu mostrei lá atrás. Aqui o Mocha ele pode ser usado tanto para TDD quanto para BDD. Então eu tenho que falar para ele que eu estou usando o BDD para fazer esse teste. E aqui embaixo eu uso o require para carregar todos esses testes e dou um Mocha run quando ele carregar os testes. Para cada teste que ele carregar, ele roda o Mocha. Então vamos lá, o resultado. Eu posso rodar os meus testes tanto no navegador quanto no terminal. Se eu abrir no navegador o meu specrunner.html, eu vou ver mais ou menos isso. Eu acho que não dá para ler, mas aqui eu estou falando que eu tenho uma photogallery, eu estou checando o DOM dela, eu estou falando que a quantidade de thumbs deve ser igual à quantidade de highlights. Enfim, todos os meus testes estão aqui e ele está falando que eles estão passando. Ali em cima eu tenho um simples menuzinho que fala quantos testes foram rodados, quantos testes passaram, quantos testes falharam e o tempo que demorou para rodar todos esses testes. Ali está falando que passaram 32 testes, porque o meu specrunner tinha bem mais testes do que isso aqui, só que no print não ia caber, eu tirei um print só de um pedaço da photogallery. E eu posso também rodar, se eu não quiser abrir um navegador, rodar esses testes no meu terminal. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, só que diretamente no meu terminal, eu não preciso abrir um navegador. Ele vai rodar os testes para mim e falar quais passaram ou não. É isso que eu tinha sobre testes para passar para vocês. E agora, o último é o Javali. Cara, é o Grunt.js. Eu acho que de tudo que eu vou falar é o que eu tenho mais familiaridade e o que eu tenho mais conhecimento. Assim, eu estudei bastante Grunt. É uma ferramenta que eu gosto muito. É o que eu mais uso, é o que mais me ajuda. E é muito, muito, muito fácil de usar. Muito mesmo. Então vamos lá. O Grunt ele é um gerenciador de tarefas de front-end feito em JavaScript. Ele vai gerenciar para mim as tarefas da minha rotina de desenvolvimento. Então vamos lá. Que tipo de tarefas? Ele vai rodar os meus testes, ele vai minificar os meus arquivos, ele vai concatenar, ele vai compilar. Enfim, qualquer tipo de tarefa que o front-end precisa fazer, minificar, otimizar a imagem, o Grunt vai fazer. E eu uso o Grunt para tudo isso. Como eu falei lá no começo, eu não faço vários HTTP requests com o Require. Eu não uso a parte assíncrona, a ideia do assíncrono dos módulos. Eu carrego tudo de uma vez só. E quem faz essa compilação para mim, quem junta tudo, concatena e minifica, é o Grunt. É um plugin do Grunt. Por que eu escolhi o Grunt? Tem alguns outros task runners no mercado. Tem vários. E por que o Grunt? Cara, o Grunt tem a comunidade. Eu dou muito valor para isso. A comunidade do Grunt é enorme, ela cresce todo dia. Tem plugin para tudo, cara. Assim, se você ficar 2 dias sem entrar no site do Grunt e ver os plugins, vai ter um plugin novo que faz uma coisa diferente. Além de ter muitas opções que para alguns pode ser ruim para fazer a mesma coisa. Por exemplo, plugins para otimizar imagens devem ter uns 30 lá, sei lá, não estou chutando o número, mas tem muitos. Eu testei alguns, eu encontrei um que conseguia otimizar as minhas imagens em 60% sem perder qualidade. Então vale a pena você testar todas as alternativas. Se eu fosse pelo primeiro, acho que eu ganharia 12%. Então vamos lá, vamos instalar o Grunt. Para instalar o Grunt, você precisa do NPM. O Grunt ele é feito em Node, ele é feito em JavaScript. Ele é para a comunidade de front-end, ele é para front-end, ele é feito por front-end.
Esse é um outro motivo para usar ele para automatizar minhas tarefas. Para instalar o Grunt, você precisa rodar no seu terminal npm install -g grunt cli, ou com sudo na frente, que eu acho que algumas pessoas dizem para mim que se você precisa fazer isso, você tem um problema. Como eu não preciso, eu não vou me importar muito com o problema dos outros. Então vamos lá, você vai precisar de um terminal. Não se assuste com o terminal, ele é exatamente como o Word. Você vai escrever lá o que você quer e ele vai rodar para você. Exatamente como o Word Text. Se alguém tem algum medo do terminal, acha que é coisa de nerd, vê aqueles filmes de ficção que as pessoas ficam digitando lá no terminal o dia inteiro e são pessoas meio estranhas, não é assim, nós somos normais e usamos o terminal. Então vamos lá, o que é o Grunt CLI? Eu acho que eu tenho isso aqui. Tá. O Grunt CLI, ele é o cliente do Grunt. Essa talvez seja a parte mais confusa no começo, é o começo do Grunt. Você entender que o Grunt ele vai estar em dois lugares. Você vai ter o Grunt global, que é o Grunt CLI. Ele é a command line interface do Grunt. Quando você entra lá no seu terminal e escreve Grunt e ele entende o que você está dizendo, quer dizer que você instalou o Grunt CLI no seu terminal. Ou seja, você tem a interface de linha de comando do Grunt. Então, quando você entra no seu terminal e fala para ele rodar um comando do Grunt, ele entende o que você está dizendo, porque você instalou o Grunt global. Além disso, você vai ter o Grunt local, que é um pouco confuso. O Grunt ele gerencia suas tarefas. Você tem 10 projetos, mas nem todos os projetos têm as mesmas tarefas. Você não quer concatenar todos, você não quer minificar todos, você não quer usar o require em todos, ou não quer usar o mocha, enfim. Então o Grunt local ele permite que você instale o Grunt no seu projeto. Você tem o Grunt instalado no seu projeto. Para instalar o Grunt local é bem fácil. Você vai rodar um npm init, que vai abrir um logzinho para você e vai pedir para você digitar umas informações, quase como o nome do seu projeto, a versão, o repositório do GitHub, se tiver algum, não do GitHub, repositório Git, enfim, informações bem básicas, a maioria você pode omitir. O que esse npm init vai fazer? Ele vai criar um arquivo para você, um JSON, que é um package.json, que é de um pacote do npm. Você não precisa rodar esse comando. Se você quiser criar esse arquivo na mão, você pode ficar à vontade, você pode copiar esse arquivo de qualquer outro lugar. Também, se você já tem um pronto, enfim. Eu acho que faz tempo que eu não digito npm init. O segundo comando é o npm install grunt. -- save dev. Por quê? Para tentar explicar isso a fundo, eu teria que falar de npm, de Node, não é o foco da palestra e nem tem tempo. Mas você está instalando o seu Grunt localmente no seu projeto e você está falando para o seu package.json que o Grunt é uma dependência de desenvolvimento do seu projeto. Então, todo mundo que for trabalhar nesse projeto vai ter que instalar o Grunt localmente. Como que a pessoa vai instalar o Grunt depois? Como que a pessoa vai instalar tudo que está no npm? Você subiu lá o seu projeto no Git, o seu colega de trabalho vai trabalhar, ele baixou o projeto, ele vai rodar o comando npm install e tudo que já tiver lá como dependência salvo vai ser instalado. Se você quiser adicionar você vai fazer npm install, nome do plugin, e se você quiser que esse plugin fique para as outras pessoas, você vai passar um save, -- save, que é se o seu projeto em produção depende desse plugin, e dev se é só para desenvolvimento a dependência. Então vamos lá, aqui eu tenho um exemplo de package.json que eu falei para vocês, que o npm init gera. Eu acho que eu não vou perder muito tempo aqui. Mas aquelas informações que eu falei, nome do projeto, versão, descrição, as dependências do projeto, as dependências de desenvolvimento, o repositório e licença. E aqui a gente tem o principal, é o gruntfile.js. Vai ser difícil vocês encontrarem um gruntfile.js assim na maioria dos tutoriais. Normalmente você vai encontrar um arquivo bem grande, cheio de código, e o código vai estar bem lá para frente. O que mostra os exemplos do Grunt é o que a maioria das pessoas faz. O que acontece? Como eu uso o Grunt há algum tempo, e eu uso muitos plugins, como você pode ver, esse é apenas um projeto, eu tenho um projeto que usa mais que isso. Aqui eu tenho Connect, Mocha, Shell, Release, CSS Lint, Uglify, Watch, Compass, Require.js. E cada plugin desse tem as suas configurações.
Então, sei lá, eu quero falar para o meu compasso que eu quero que ele minifique, eu vou passar as configurações para o require.js, para o meu JS hint eu vou falar para ele quais são as regras de hint do meu JavaScript. Cara, tudo isso vai ficar muito grande aqui dentro. Então, eu encontrei um modo de transformar tudo isso em arquivo JSON e carregar ele usando o Grunt. Então, grunt.file.read.json, eu vou lá na pasta config do meu projeto e eu tenho um JSON do require e ele vai trazer para mim aqui. Isso é só uma forma de organizar arquivos grandes que eu encontrei. Outra coisa que eu uso aqui é um plugin NPM que se chama MatchDep. Toda vez que você instala um plugin do Grunt, você precisa vir aqui no seu Grunt File e falar para ele carregar esse plugin. Carrega esse plugin aqui que eu instalei. Então esse MatchDep, o que ele faz? Ele vai ler o seu package.json e vai procurar todos os arquivos todas as dependências que começarem com Grunt hífen e vai falar, opa, isso é um plugin do Grunt e vai carregar aqui para você. Então você não vai precisar colocar todas aquelas linhas falando carrega esse. Eu teria que recarregar tudo isso aqui embaixo de novo. É bem ruim isso. Então esse MatchDep é uma das duas soluções que tem para se resolver isso. Aqui embaixo eu tenho a cereja do bolo. Eu posso registrar tasks. Eu posso fazer uma task de build. E eu falo que a minha task de build ela vai rodar para mim o Compass e o require.js. Eu posso fazer uma task de teste e falar que ela vai rodar o Mocha, vai rodar suas configurações do Mocha. Eu posso falar para mim que eu vou ter um build de ambiente de homologação e um build de... falar para o Grunt que eu vou ter um build de produção. Então eu crio tasks aqui e eu falo que o de produção ele vai minificar o arquivo, de homologação não. Enfim, eu tenho total liberdade para juntar tarefas, organizar elas, executar uma depois da outra, uma junto com a outra, criar log no terminal na hora de executar as tarefas. Isso aqui é como você vai realmente organizar e fazer funcionar o seu Grunt. E aqui eu tenho alguns exemplos, que é aqueles JSONs que eu falei que eu estou carregando lá. Aqui eu tenho um pequeno exemplo do Grunt Mocha. Então, quando eu rodar Grunt Mocha, ele vai rodar ele vai pegar aqui cada plugin tem as suas configurações que está na documentação do plugin, tá? O Grunt ele é todo baseado em plugins. São plugins para tudo. Então você fala, cara, eu preciso concatenar. Você vai lá, joga no Google Grunt e concat. E você vai achar um plugin. Esse plugin vai ter a documentação dele, que vai te explicar o que você tem que passar. O do Mocha, o básico dele é bem simples. Você passa onde está o seu spec runner, passa algumas opções, se você quer que ele execute o run para você, se você não estiver executando no spec runner, e você pode falar o reporter, que é nada mais do que a interfacezinha que vai mostrar os seus testes lá, se eles passaram ou não. Tem algumas outras opções que eu não uso, mas esse é um exemplo de config do Grunt Mocha. Tem também o Grunt Connect, ele cria um servidor estático para você. É outra forma que eu uso isso basicamente como eu trabalho com back-end em PHP. Eu uso isso só para rodar os meus testes no navegador. Então eu rodo um Grunt Connect, ele vai abrir para mim, vai criar um servidor para eu rodar os meus testes no navegador. Aquele Grunt Mocha ele vai rodar os testes no terminal. Eu também posso passar aqui algumas propriedades como OpenTrue, que quando eu rodar ele vai abrir no meu navegador padrão para mim. Eu posso falar para ele qual navegador eu quero que ele abra, enfim. Lá na documentação tem todas as opções. Eu posso escolher a porta, eu posso falar que eu quero rodar no IP tal, ou manter para qualquer IP acessar. E esse Keep Alive é uma pegadinha. Bom, deixa eu ver qual que é o próximo exemplo. Tá, é o require. Eu falo Keep Alive. Eu estourei meu tempo, tudo bem? Vai ficar mais 2 minutos? Tá. Tem um plugin do Grunt que se chama Grunt Watch. Muitas pessoas já me pediram ajuda com esse problema. Eu acho que é muito importante falar. O Grunt Watch, o que é? Para quem usa Require, Compass, etc., qualquer coisa que você vai executar, uma ação de compilar um arquivo para exibir no navegador, ele fica observando os seus arquivos. Então, sei lá, eu uso Compass.
Ele fica observando os meus SAS. E quando eu salvo o arquivo SAS, ele compila o meu SAS em CSS para eu já instantaneamente ver ele no navegador. Então ele organiza isso para mim. Eu não preciso falar para ele, olha, Grunt, porque o padrão seria isso, eu editar o meu SAS e lá no terminal eu falar, Grunt, compila o meu SAS aí. Putz, cara, eu ia perder muito tempo com isso. Então o watch é o quê? Quando você fizer uma alteração no arquivo que você disser para ele, que você está esperando, que ele está escutando, ele vai executar a tarefa que você quer. Só que o watch ele precisa de um servidor. Ele abre um servidor para você. E ele trabalha junto com o Connect, porque se ele vai compilar esse arquivo para você ver ele no navegador, você tem que ter um servidor. Se o seu Connect que estiver rodando com o watch tiver keep alive true, um vai conflitar com o outro e não vai funcionar. Se você não estiver usando o watch e quiser criar um servidor estático e não colocar o keep alive, você vai rodar Grunt Connect, ele vai levantar o seu servidor estático e vai matar. E você vai chegar no navegador e vai falar, porra, não está funcionando. Por quê? Porque você não está falando que você quer que esse servidor fique acordado. Você está criando, ele automaticamente morre. O padrão dele é morrer sozinho, não é se manter vivo. Então isso eu vejo muitas pessoas com esse problema, com esse bug. Aqui eu tenho um exemplo que é do meu Grunt Require.js. Eu tirei muita coisa daqui para caber nessa tela. Mas enfim, o plugin Grunt Require.js, eu uso ele para compilar o meu require. Ou seja, eu tenho todos aqueles meus módulos JavaScript. Cada pedaço do meu código, do meu sistema é um módulo. Só que eu não quero carregar todos eles independentemente em produção, eu quero ter só um arquivo. Então esse Grunt Require.js junta tudo aquilo para mim no arquivo, organiza essas dependências de forma que funcione bem. E eu ainda posso passar um Optimize e um Uglify para ele, falar minifica para mim, para ficar o mais enxuto possível. E ele é exatamente aquelas configurações do Require Config que a gente viu lá no começo no Require. Tem os paths, tem o shim, com uma coisa a mais. A propriedade name, que ela é omitida lá, aqui no Grunt ela é necessária. E ela não é o nome do seu projeto, não é o seu nome, não é o nome do seu chefe. É o nome do arquivo principal do seu projeto. Eu não encontrei isso em documentação nenhuma, eu apanhei bastante para descobrir isso. E para finalizar, mais uma frase do John Graham, que disse lá no começo que programar era mais uma arte do que uma ciência ou engenharia. Eu não sou jovem o suficiente para saber tudo. Acho que a gente tem que um dia chegar e saber que não dá para saber tudo. Você não vai conhecer todas as ferramentas. Talvez você não conheça as melhores ferramentas, então tente trabalhar o melhor possível com a ferramenta que você tem. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito hoje é as pessoas adotando frameworks de front-end. Angular, Backbone, Ember, Ken.js, Knockout estão cada vez mais populares. Eu acho que isso é uma skill que me falta bastante, ter bastante experiência com algum desses frameworks. Mas eu não posso saber tudo. E eu não sou bom ainda no pouco que eu sei. Então eu acho que eu vou postergar um pouco o uso de um framework. Eu tenho alguns motivos para acreditar que escolher um framework para um projeto que não está em andamento pode ser um erro. Então eu prefiro tentar usar bibliotecas melhores. É uma opção. A minha equipe, eu acho que trabalha comigo, por enquanto, talvez acho que concorda com isso. A gente está cogitando a possibilidade de escolher um framework para trabalhar, mas é bem difícil, porque um framework ele traz muita coisa. Eu gosto de usar pequenas ferramentas, assim, eu não quero uma ferramenta que faça todo o meu trabalho, por enquanto, porque eu não sei exatamente qual que é todo o meu trabalho. Eu acho que a adoção de um grande framework ela tem que acontecer com... Posso estar muito errado com isso, mas um projeto que já está em andamento. Você tem um projeto, você tem uma necessidade, fala, cara, esse projeto aqui ele precisa do Angular para ficar bom. Por enquanto, é nisso que eu acredito. E eu sei bem pouco. Eu estou tentando otimizar esse pouco que eu sei. Essas duas frases são de um artigo desse cara. Esse cara é um programador muito experiente. E o nome desse artigo é Algumas Coisas que eu Aprendi sobre Programação. Ele fala de 8 coisas e todas as 8
me ajudaram e eu concordei bastante com ele. Eu vou postar esses slides em algum lugar, eu vou passar para o pessoal da organização e vou passar todos esses artigos. Cara, eu me amarro em ler coisas de programadores muito experientes e eu vejo que 30 anos atrás eles estavam resolvendo problemas que a gente está batendo a cabeça hoje. E por fim, obrigado. Tá aqui os meus contatos, o meu GitHub é Rafael Lira, o meu Twitter também. Se alguém quiser contato profissional, eu estou no LinkedIn. Hoje eu trabalho na Apontador.com. Cara, eu queria finalizar falando que o Apontador é a melhor empresa que eu já trabalhei. E é muito, muito fantástico trabalhar lá. Assim, queria agradecer a todo mundo do Apontador. Obrigado.